Dentro da marcenaria, uma ferramenta que não pode faltar e que é indispensável é a esquadrejadeira, né? No exemplo aqui a gente tem uma esquadrejadeira de precisão, é uma FF325 da Imes, uma esquadrejadeira muito moderna e que permite aí trabalhar com diversas funções. É claro que para quem está começando, entrando no mercado, talvez uma esquadrejadeira como essa, você não tenha aí o dinheiro suficiente para estar comprando, né? Até mesmo porque quem já viu a minha história, quem já leu a minha história, quem já escutou, tem vídeos meus aí no canal que eu conto um pouquinho aí da minha história. Quando eu comecei com uma máquina inferior, uma máquina menor, que era, na época, era uma marca, uma VR, né? Era uma VR e ela tinha aí 2.000, o limite que ela cortava era até 2.000, né? Que você conseguia cortar esquadrejando. Essa daqui, ela tem a mesa aqui até 3.200 milímetros, então você coloca uma chapa de MDF aqui inteira, você consegue cortar ela esquadrejada. Mas, assim, você consegue ter um serviço bom, por exemplo, uma máquina de entrada, no caso dessa VR, que seria aí, você consegue trabalhar de outras formas, né? Eu vou estar passando aqui algumas dicas, como que a gente faz esse trabalho. E eu queria falar também um pouco mais sobre a operação ali da esquadrejadeira, o que significa. Só voltando aqui no assunto, que quando eu comecei o vídeo eu falei que a esquadrejadeira era uma das peças mais importantes dentro da marcenaria e talvez mais importante também do que a seccionadora, porque com a esquadrejadeira você consegue fazer coisas aí que com a seccionadora você não vai conseguir. Então, dependendo do modelo que você escolher, né, ela tem corte a 45 graus, ela consegue cortar uma chapa de MDF inteira no esquadrejamento. Então, tem opções, por exemplo, o batente da mesa fixa tem uma corta numa largura maior, né? Isso é muito importante também você observar quando você for comprar uma esquadrejadeira. No caso dessa daqui, ela tem... ela corta até 1.300 milímetros, né? Mas tem esquadrejadeiras aí que o batente da mesa fixa, que é o batente que você usa para tirar aquelas tiras compridas, né? Aquelas tiras maiores, vai dar 80 centímetros, né? Então, dependendo se você for fazer um roupeiro onde a porta é maior que 80 centímetros, você já não vai conseguir, né, tirar numa máquina dessa daqui, vai ficar complicado, né? Principalmente se ela não tiver aí, se ela não for compatível e não der para cortar uma chapa de MDF inteira, onde você precisa utilizar o batente da mesa fixa para estar fazendo o corte. Você vai numa máquina dessa daí, que não dá para cortar esquadrejado uma chapa de MDF inteira, aqui na frente dela tem uma guia, você abaixa a guia, que aí isso aqui fica liso, fica livre. E aqui, no batente aqui da mesa fixa, você vai regular ele aqui para tirar uma tira. Então você vai encostar ali a chapa, vai ter que ter um apoio, alguns apoios aqui, para quando você empurrar a chapa, ela não cair no chão, né? Então você vai, e é interessante também que você vai precisar de 2 pessoas para estar cortando, para estar fazendo isso. Então você vai empurrar ela contra a serra, vai limpar aquela beiradinha, né? Do MDF. Em seguida, você vai vir aqui no batente da mesa fixa e vai colocar aqui na medida que você precisa, né, para estar, que é a medida estipulada ali, se você estiver utilizando o plano de corte, vai estar ali a medida, essa medida que você vai tirar. Aí você vai encostar a chapa lá no batente da mesa fixa, e um detalhe, o batente da mesa fixa tem que estar esquadrejado também com a serra. Senão o que vai acontecer? Talvez aqui na entrada aqui esteja certo, mas na saída ela esteja abrindo.
Então, vai dar um pouquinho de diferença aí. Por isso que o pessoal fala muito, esquadrejadeira de precisão. Porque uma esquadrejadeira de precisão, ela é exatamente precisa, extremamente precisa. Não existe esses gargalos, né? Diferentemente das outras. Uma esquadrejadeira de precisão, que eu vou falar para vocês aqui da marca Imes, que é uma de entrada, que é a FF300 Plus, você vai pagar em torno de 22 mil. Enquanto que uma esquadrejadeira boa, né, que não é a de precisão, mas é aquela de varão, né, que seria aí uma razoavelmente boa, com eixo inclinável, que seria para cortes em 45 graus. E com a mesa também comprida para cortar uma chapa de MDF inteira, você vai pagar aí em torno de 12 mil reais. Só que tem um detalhe, quando você trabalha com a esquadrejadeira de varão e depois você vai para uma esquadrejadeira de precisão, você vê que o serviço é outro, né? A qualidade do móvel é outro. Muitas vezes quando eu trabalhava com a outra, o que acabava fazendo? Eu acabava tirando uma tira maior, né? E depois eu ainda dava um acabamento para ver e deixar na medida correta, né? Eu tirava ali uns 2 centímetros maior, depois passava de novo na máquina para tirar os outros, para corrigir ali algum possível defeito. Então, dependendo do investimento que você for fazer, seria interessante você comprar uma esquadrejadeira de precisão. É claro que eu estou falando aqui, depende das condições de cada um, certo? Eu estou falando que eu comecei com uma máquina muito inferior, né? Eu tinha dificuldades, né, com ela, mas eu levei, superei, não deixei, era o que eu podia ter no momento, e depois, no passar do tempo, eu troquei de máquina. Mas comece com aquilo que você tem, né? Mas o que é o principal é a esquadrejadeira. A esquadrejadeira você vai fazer muito serviço, você vai fazer peça redonda, você vai cortar 45 graus, se a sua tiver eixo inclinável. Então, existe, assim, você vai poder cortar perfil de alumínio, substituindo a serra da máquina, colocando ali uma serra de alumínio, você vai poder cortar o perfil de alumínio. Você vai poder cortar, fazer rebaixo, cortar fundo de gaveta, colocando uma serra de fundo de gaveta, você consegue fazer os canais na esquadrejadeira. Então ela te serve aí em várias coisas. No caso dessa eu consigo fazer tudo isso aí e ainda consigo aqui, através do batente aqui, cortar em ângulo. Então cada marca, cada modelo tem ali algumas características diferentes que na hora que você comprar um modelo desse, uma esquadrejadeira, você observar.